Olá pessoal, bom dia a todos. Sou a professora Carolina Carvalhal. Vamos agora fazer as questões do simulado 1 de Direito Penal. Vamos lá ver como é que vocês foram nas questões de Direito Penal e vamos comentar sobre cada questão. Vamos lá, a questão agora, número 58. Com relação ao concurso de delitos, é correto afirmar que a. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintamente, mas de forma reduzida. B. O concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes sempre idênticos. C. O concurso formal perfeito, também conhecido como próprio, ocorre quando o agente, por meio de uma só ação ou omissão, ou de várias condutas, pratica 2 ou mais crimes idênticos, caso em que as penas são somadas. E D. O Código Penal brasileiro adotou o sistema de aplicação de pena do cúmulo material para os concursos material e formal imperfeito e da exasperação para o concurso formal perfeito e crime continuado. Vamos lá. A questão está falando sobre o concurso de crimes. Nós sabemos que nós temos o concurso material, concurso formal perfeito e imperfeito e o crime continuado. E fazendo um apanhado geral, o concurso de crimes material é quando o agente, mediante mais de uma ação, né, uma ou mais, 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes e eles podem ser idênticos ou não. E o concurso formal perfeito é quando o agente, mediante uma única conduta, ele pratica 2 ou mais resultados também idênticos ou não. A diferença do concurso material para o concurso formal é a aplicação da pena. No concurso material, a gente tem o cúmulo material, as penas se somam. E no concurso formal perfeito, existe uma exasperação de um quanto na terceira fase da dosimetria da pena, igualmente o crime continuado. Então, voltando para as questões aqui, para as assertivas, nós temos como correta a letra D, tendo em vista a o erro estaria que na pena de multa ela é aplicada distintamente, mas ela é integral e não de forma reduzida. O erro da B, ele está dizendo que o concurso material aqui, eu tenho crimes idênticos, podem ser idênticos ou não. O erro da letra C aqui é que está dizendo que o concurso formal perfeito, conhecido como próprio, ele vai ter as penas somadas. O erro é exatamente nesse sistema de aplicação de penas, que vai ser o sistema da exasperação. E a letra D, a correta, que o Código Penal brasileiro adotou o sistema de aplicação do cúmulo material para os concursos material e formal imperfeito e da exasperação para o concurso formal perfeito e crime continuado. Lembrando que o concurso formal imperfeito, eu tenho a mesma conduta no concurso formal perfeito. O sujeito, mediante uma única conduta, ele pratica 2 ou mais resultados, idênticos ou não. A diferença são os desígnios autônomos. Ele tem os desígnios autônomos de praticar os demais delitos. Em razão disso, você aplica o cúmulo material como se fosse um concurso material. Como se fosse aqui o artigo 69. O concurso formal imperfeito, a gente vai ver lá no artigo 70, última parte, a segunda parte que vai dizer sobre o cúmulo material. Ok? Então, o gabarito da nossa questão 58 é a letra D, subindo aqui na nossa lateral. Vamos agora para a próxima questão, questão 59. Tício convenceu seu pai, Mévio, de 59 anos, a lhe outorgar um instrumento de mandato para movimentar sua conta bancária com o argumento de que poderia ajudá-lo a efetuar movimentações bancárias e pagamento das suas contas, uma vez que Mévio sentia sempre dores nas pernas quando passava muito tempo em pé. De posse da referida procuração, Tício compareceu à agência bancária onde seu pai possuía conta e sacou todo o valor em que ele tinha em aplicações financeiras no total de R$600 mil, apropriando-se do dinheiro antes pertencente a seu pai. Considerando tal narrativa, assinale a alternativa correta. A. Tício praticou o crime de estelionato em detrimento de Mévio pelo fato de ser seu filho, é isento de pena. B. Tício praticou o crime de furto mediante fraude em detrimento de Mévio e pelo fato de ser seu filho, é isento de pena. Letra C. Tício praticou o crime de estelionato em detrimento de Mévio e, apesar de ser seu filho, não é isento de pena. Letra D. Tício praticou o crime de furto mediante fraude em detrimento de Mévio e, apesar de ser seu filho, não é isento de pena. Vamos lá. A conduta aqui de Tício para com seu pai, Mévio,
é um crime de estelionato. Por que é um crime de estelionato e qual seria a grande diferença do crime de estelionato e o crime de furto mediante fraude? O crime de estelionato, o meio é o meio ardiloso que ele utiliza. Então, a própria vítima, ela outorga a capacidade para que aquela pessoa tenha a posse dos seus bens, mas em razão de uma fraude, um meio ardiloso que o agente utiliza, ele acaba subtraindo o patrimônio aqui. Na questão do furto, a vítima, ela não está sabendo, ela desconsidera aquela conduta de apropriação dos bens. Então, aqui nós temos uma conduta de estelionato. Mas, se a gente analisar aqui o código, lá dos crimes contra o patrimônio, nós temos o artigo 181 do Código Penal, que vai falar das escusas absolutórias. As escusas absolutórias, elas isentam o agente de pena. E existe a prática aqui da escusa absolutória quando o crime é praticado de um descendente para com seu ascendente. Então, eu tenho aqui uma figura de estelionato, mas ele é isento de pena em razão da escusa absolutória no artigo 181 do Código Penal. Mas cuidado, temos o artigo 183 do Código Penal e já caiu questão assim na OAB, que o artigo 183, ele deixa de aplicar as escusas absolutórias quando nós temos aqui a vítima maior de 60 anos. A questão falou que a vítima tinha 59 anos. Se ela tivesse 60 anos ou mais, mesmo que a vítima fosse ascendente do agente que praticou a conduta, ele não seria beneficiado pela escusa absolutória, em razão do artigo 183. Mas a questão aqui, como a sua vítima tinha 59 anos, nós não aplicamos o artigo 183, apenas a escusa absolutória do 181. Então, a assertiva correta é, vamos lá, seria a letra A. Tício praticou o crime de estelionato em detrimento de Mévio, pelo fato de ser seu filho, é isento de pena. E aqui a gente vai lá no artigo 181 do Código Penal, as escusas absolutórias. Então, agora nosso gabarito, então a questão 59, letra A. Vamos agora para 60. Sujeito A, pretendendo praticar crime de peculato, ingressa em repartição pública com a chave que possuía, em razão do cargo, na parte da noite, com o objetivo de subtrair um computador da repartição. No interior do local, todavia, pensa sobre as consequências de sua conduta e no fato de sua família depender financeiramente dele, razão pela qual deixa o local sem nada subtrair. O segurança do local, entretanto, informado por notícia anônima sobre a intenção do sujeito A, o aborda na saída da repartição e realiza sua prisão em flagrante. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que a conduta do sujeito A, letra A, não configura conduta típica em razão do arrependimento eficaz. B, não configura conduta típica em razão da desistência voluntária. C, não configura crime em razão do arrependimento posterior. E D, configura tentativa de peculato em razão do arrependimento eficaz. Pessoal, essa questão 60 aqui é... O examinador está querendo saber de vocês o quê? O que aqui vocês deveriam saber? A questão da chamada ponte de ouro, lá do artigo 15. Vocês teriam que saber a diferença entre arrependimento eficaz e desistência voluntária e ter o conhecimento do iter criminis, o caminho do crime. Lembrando que o caminho do crime eu tenho a cogitação, preparação, a execução e a consumação. E nós temos a questão da tentativa. A tentativa, ela está na execução. No momento da execução, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não chega à sua consumação. O caso aqui é, o agente quer subtrair objetos da repartição pública que ele trabalha, ele entra porque ele tem a chave da repartição pública, mas ele desiste do ato de executar e sai. Por uma notícia anônima, aqui ele é preso em flagrante pela segurança do local. Ele praticou algum crime? Não, porque nós temos aqui a figura do artigo 15. O artigo 15 vem falar da desistência voluntária. No momento que ele vai executar o delito, ele desiste
e ele não pratica o crime. Então, ele responderia apenas pelos atos já praticados. E o ato que ele praticou não configura crime aqui. Por que não seria arrependimento eficaz, também lá do artigo 15? Não seria o arrependimento eficaz, porque o arrependimento eficaz vai minimizar aqui as consequências do crime praticado. Então, ele responderia até onde ele praticou. Já a desistência voluntária, ele desiste de praticar o delito. Então, a grande diferença seria da desistência voluntária e o arrependimento eficaz é exatamente o iter criminis. A resposta correta nós temos aqui, a letra B. Não configura a conduta típica em razão da desistência voluntária. E nós não temos a tentativa, porque na tentativa, todos nós sabemos lá do artigo 14, ele precisa que circunstâncias alheias à vontade do agente venham interferir na consumação do delito. E não teve circunstâncias alheias, foi a vontade do próprio agente em desistir no prosseguimento da conduta típica, que então vai ser a desistência voluntária, artigo 15, gabarito seria B. E aí, galera, tá gostando das questões? Questões tranquilas? Questões que precisam de um conhecimento aqui do Código Penal até então, e vamos ver que existem outras questões aqui que a gente vai ver, questões de súmulas. Então, a FGV ela vem trazendo, precisando da letra da lei seca e a da jurisprudência do STJ também. Vamos agora para a próxima questão. O 61, questão 61 diz: o engenheiro civil responsável técnico pela construção de uma obra de um viaduto elaborou o projeto sem as cautelas necessárias e permitiu a continuidade de sua execução de forma falha, mesmo após ter sido alertado de sua instabilidade, propiciando o desabamento da estrutura em construção e a morte de um trabalhador. A imperícia do engenheiro civil foi constatada por laudo pericial conclusivo. No curso da ação penal, restaram provadas a materialidade e a autoria delitivas. No caso em tela, o engenheiro civil, preocupado com o ocorrido, procura você, advogado, para esclarecer tecnicamente a sua conduta. A. Ato ilícito civil e não criminal, pois o engenheiro não agiu com dolo e vontade de matar o trabalhador, razão pela qual deve responder pela seara da indenização por danos morais. B. Ato ilícito civil e não criminal, pois aplica-se a compensação da culpa do trabalhador, que também tinha a obrigação de não executar a obra com vícios técnicos. C. Homicídio culposo, pois o engenheiro agiu com imperícia e não observando a regra técnica de profissão. E letra D, homicídio doloso, pois o engenheiro não agiu com a necessária perícia que era esperada. Vamos lá, essa questão aqui, ela está prevista lá no artigo 121, que vai falar sobre homicídio, parágrafo 4º. E o parágrafo 4º vai falar do homicídio aqui culposo, a inobservância de regra técnica. Então, aqui, ele não tinha o dolo, ele não tinha vontade, ele não tinha uma vontade qualificada de praticar um homicídio, mas ele deveria saber que aquela estrutura ali estava com problemas, podendo vir a desabar. Então, em razão dessa imperícia, ele responde pelo desabamento e responde pelo homicídio de um trabalhador, mas ele responde na modalidade aqui culposa e não dolosa. A diferença da culpa e do dolo é a sua vontade, é a vontade finalística, é a vontade de praticar o delito e ter aquele resultado. Então, eu tenho aqui o artigo 121, parágrafo 4º, que vai ter a questão do acréscimo de 1/3 na sua pena com a questão da tentativa e da culpabilidade aqui, da questão da culpa e não do dolo. Tudo bem? Então, é o 121, parágrafo 4º do Código Penal, homicídio aqui culposo. Então, o gabarito do artigo 61 vai ser 61C, homicídio culposo, pois o engenheiro agiu com imperícia e não observando a regra técnica de profissão. Vamos para a próxima questão, 62. Zeca, funcionário público da administração direta federal, em dificuldades financeiras, para satisfazer um interesse pessoal de comprar um aparelho de telefonia celular novo, exige R$ 1.500 de parte em processo administrativo para apresentar manifestação favorável a ela. A parte, porém, inconformada com a conduta do funcionário, de imediato informa o fato ao superior hierárquico de Zeca. Preocupado com as consequências, Zeca procura você, advogado,
para esclarecer tecnicamente as implicações criminais e saber que o crime configurou a sua conduta. Prevaricação, corrupção passiva tentada, corrupção passiva consumada ou concussão. Esses crimes são muito parecidos, são crimes contra a administração pública, de prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa e nós temos a concussão. Nós temos aqui a questão do núcleo do tipo, o que vai diferenciar esses tipos penais. A conduta aqui descrita é que o funcionário público exige uma quantia para dar um parecer favorável. Se ele exige uma quantia, o verbo exigir, o núcleo do tipo é exigir, nós temos o artigo 316 do Código Penal que vai falar sobre a concussão. E a concussão é exatamente isso, o agente público, ele exige aqui da pessoa que está pedindo os serviços, solicitando os serviços da administração pública, uma quantia, um favorecimento para que ele realize ato de ofício. Então, como eu tenho a figura de exigir, eu tenho o crime de concussão. Se eu tivesse a figura aqui de solicitar ou oferecer, o agente público tivesse solicitado ou oferecido vantagem para que ele praticasse um ato referente ao seu ofício, eu teria um caso de corrupção passiva. Então, a diferença aqui vai ser do verbo de solicitar e oferecer, uma corrupção, e o verbo de exigir. Esse verbo de exigência para que eu pratique algo é a conduta do artigo 316, que é a conduta da concussão, crime contra a administração pública. Então, a questão 62, nós temos a concussão na sua forma consumada, artigo 316 do Código Penal. Vamos agora para a última questão do nosso simulado de penal, a sexta questão. Vamos lá, questão 63. Durante uma festa em uma casa noturna, onde só era permitida a entrada de maiores de 18 anos, Tício, de 18 anos, conhece Esmeraldina e na mesma noite vão para um motel e têm relações sexuais. No dia seguinte, Tício é surpreendido pela sua prisão em flagrante realizada por policiais militares, informando que Esmeraldina tinha apenas 13 anos. Tício, então, é encaminhado para a delegacia, apesar de esclarecer que acreditava que Esmeraldina era maior de idade devido ao seu porte físico e pelo fato de que era proibida a entrada de menores de 18 anos na casa noturna. Diante da situação narrada, Tício constitui você como advogado para lhe explicar juridicamente sobre a sua conduta e implicações. Assim, Tício agiu em erro de tipo, tornando a conduta atípica, erro de tipo, afastando o dolo, mas permitindo a punição pelo crime de estupro de vulnerável culposo, erro de proibição, afastando a culpabilidade do agente pela ausência de potencial conhecimento da ilicitude, ou erro sobre a pessoa, tornando a conduta atípica. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais elaborada, porque o candidato aqui, ele precisa saber a diferença entre erro de tipo e erro de proibição e erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, você erra sobre a sua vítima, a identidade da vítima, não seria o caso. Quando eu tenho aqui uma conduta que a pessoa mantém relações sexuais com outra, achando que esta outra pessoa tem 18 anos de idade e não teria como ela saber que essa pessoa seria menor de 18 anos de idade, nós temos aqui um erro de tipo essencial. Esse erro de tipo aqui, ele retira a figura típica da sua conduta. Por quê? Porque ele não teria como saber um elemento constitutivo do tipo. Porque se ele soubesse que a vítima seria menor de 14 anos, ele não praticaria o delito, ele não manteria relações sexuais. Então, o artigo 20 vem falar desse erro de tipo essencial, que retira aqui a figura típica do crime de estupro, do artigo 213 do Código Penal. Eu não tenho o elemento constitutivo do tipo aqui, eu não tenho como saber o elemento constitutivo. Percebam, ele alega que além do porte físico da menina, a casa noturna era proibida a entrada de menores de 18 anos de idade. Então, nesse caso, ele não pratica qualquer crime em razão do artigo 20. Então, pessoal, vocês gostaram aqui? Deixem seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai tirando suas dúvidas, mandem e-mails.
e para a gente elucidar qualquer dúvida sobre a prova, o simulado de direito penal. Estou às ordens aqui, até o próximo simulado.
Olá, pessoal, voltamos agora com o processo penal. Vamos resolver o nosso primeiro simulado, vamos ver como é que vocês foram sobre processo penal. Vamos lá na primeira questão, que é a questão 64 do nosso simulado. O Código de Processo Penal traz a disciplina de uma pluralidade de procedimentos, destacando-se o comum ordinário, o procedimento previsto para o julgamento do tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida e aquele aplicável aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Sobre o tema, de acordo com as previsões do CPP, assinale a alternativa correta. A. O interrogatório é o primeiro ato a ser realizado durante a audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto para os crimes contra a administração praticados por funcionário público. Vamos item a item. A assertiva A está falando sobre o ato do interrogatório. Vamos lembrar que o ato do interrogatório, hoje em dia, ele é o último ato de defesa. Então, nós temos primeiro aqui a oitiva das testemunhas, nós temos aqui a questão dos peritos e qualquer outra questão que não seja o interrogatório do réu. O interrogatório do réu seria o último ato de defesa e não o primeiro ato. E o Código de Processo Penal já fez essa alteração, já tem tempo, essa reforma. E hoje em dia, o erro da questão aqui estaria dizendo que ele é o primeiro ato. Então, hoje em dia, nós temos o interrogatório sendo o último ato para a sua oitiva. Então, eu ouço primeiro as testemunhas, eu ouço questão de peritos, se houver acariações também, vai ser sempre antes do interrogatório. Então, por último, o réu é ouvido perante o juiz, a defesa e o Ministério Público. Então, a assertiva está errada pelo fato dela falar que é o primeiro ato na instrução criminal. Não, é o último ato da instrução criminal. Vamos para a assertiva B. O juiz, ainda que se convença da inexistência do crime, não poderá rejeitar a denúncia nem absolver sumariamente o réu, após a apresentação de defesa pelo réu, no procedimento previsto para os crimes praticados por funcionários contra a administração. Ela está errada, porque se o juiz aqui se convencer que existe, por exemplo, uma inexigibilidade de conduta diversa, uma causa excludente de ilicitude, uma causa excludente de culpabilidade, uma causa excludente de imputabilidade, salvo a questão aqui da inimputabilidade propriamente dita de, por exemplo, doentes mentais, ele pode absolver sumariamente o réu após a defesa prévia, após a apresentação do réu. Não precisa haver toda a instrução probatória, todo o rito processual para que ele tenha uma absolvição no final do processo. Não. Apresentou a defesa, o juiz se convenceu, por exemplo, em inexistência de autoria, inexistência do crime, ele pode absolver sumariamente o réu, sem a necessidade da instrução probatória. Vamos agora para a letra C. A inimputabilidade do agente em razão de doença mental não é causa de absolvição sumária no procedimento comum ordinário. Exatamente, a questão 6 está correta, porque a absolvição sumária, se eu tenho uma inimputabilidade, pode vir a causar uma absolvição sumária, mas o Código de Processo Penal, ele coloca essa ressalva, a inimputabilidade, salvo em casos de doenças mentais, por exemplo, eu não tenho aqui esta absolvição sumária. Por quê? Porque nós temos a absolvição imprópria. Eu tenho que ter todo o rito, eu tenho que ter instrução probatória, eu tenho que ter a oitiva de testemunhas, eu tenho que ter um interrogatório, alegações finais. E se o juiz se convencer que houve autoria, houve a materialidade, mas ele é inimputável, porque, por exemplo, ele tem uma doença mental. Na prática do delito, ele teria uma doença mental. Então, o juiz vai aplicar a este agente uma medida aqui que a gente chama de medida por exemplo, de internação, de tratamento ambulatorial, que é o que nós falamos de uma absolvição imprópria, porque eu tenho reconhecimento de autoria, eu tenho reconhecimento aqui de materialidade, mas eu não aplico uma pena.
tá? Eu vou aplicar aqui uma medida aqui de internação, um tratamento ambulatorial, dependendo aqui do preceito secundário, se é um crime previsto com reclusão ou previsto com detenção. Então, aqui na questão 64, a assertiva correta é a C. Mas vamos achar agora o erro da assertiva D. As testemunhas no procedimento comum ordinário deverão ser arroladas pela defesa em resposta à acusação, sendo computadas o limite de 8 as que não prestam compromisso legal de dizer a verdade, mas não as referidas. De forma alguma, nós temos aqui o limite de 8 testemunhas, independentemente de serem testemunhas referidas ou que prestam compromisso ou que não prestam compromisso. A parte vai arrolar no procedimento comum até 8 testemunhas. Ok? Então, o erro da questão, o erro da assertiva, estaria nessa ressalva no final da assertiva da letra D. Então, a assertiva correta é a C, na questão 64. Então, o que a questão 64 pediu aqui? Que nós soubéssemos sobre os ritos, as regras dos ritos procedimentais do Código de Processo Penal. Vamos agora para 65. Esmeraldina, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Tício, vai até a casa de Tício, na companhia da amiga Francicleide, e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Tício. Quando descobre os fatos, Tício procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação penal pela prática do crime de dano. Diante disso, Tício opta por propor queixa-crime em face de Francicleide pela prática do crime de dano, artigo 163 caput do Código Penal, já que nunca mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas, quanto à sua ex-namorada, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Apesar da decisão de Tício, Esmeraldina fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Francicleide para consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu a renúncia em relação a Esmeraldina, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Francicleide. Vamos lá. Nós estamos diante aqui de um crime de dano. Crime de dano é de ação penal privada. Se eu tenho uma ação penal privada, eu tenho alguns institutos que pertencem, inerentes à ação penal privada. E um deles é a renúncia. A renúncia é quando o agente não quer oferecer a queixa-crime, ele renuncia o direito de oferecer a queixa-crime perante o agente. Só que o Código de Processo Penal diz que a renúncia a um dos querelados se estende aos demais. Por quê? Para que não haja uma vingança privada. Se eu tenho aqui uma coautoria, 2 pessoas agiram no crime de dano, e o agente quer oferecer a queixa-crime em relação a um, ele deve oferecer também em relação ao outro, já que ele conhece a autoria de ambos. Se ele deixa de oferecer a queixa-crime em relação a um, ele necessariamente não vai poder oferecer em relação ao outro, porque a renúncia, ela se estende a todos os querelados e não precisa aqui da aceitação. A renúncia é um ato unilateral, apenas do ofendido. Então, se ele oferece a queixa-crime em relação à amiga da namorada, da ex-namorada dele, o juiz não irá receber esta queixa-crime, porque presume que houve aqui uma renúncia, já que ele não ofereceu também em relação à coautora, que seria a ex-namorada dele. Tá tudo bem? Vamos agora para as outras assertivas para a gente procurar o erro. Então, nós temos que a 65, a letra A é a correta, mas vamos ver a B. Renúncia em relação à Esmeraldina, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Francicleide. Está errado, porque se ele renuncia em relação a um querelado, ele vai necessariamente se estender aos demais querelados. Então, Esmeraldina e Francicleide, ele não poderia aqui oferecer a denúncia e muito menos o juiz receber em relação a apenas um querelado, já que existem aqui 2 quereladas.
Letra C, perempção em relação à Esmeraldina, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Francicleide. Não, a perempção aqui é quando ele deixa de agir no processo. Então, ele instaura a ação penal privada e ele deixa de agir, deixando transcorrer o prazo em habeas, então ocorreria aqui uma perempção. Também ocorre nos crimes de ação penal privada, não é o caso descrito aqui. Vamos para a letra D. Perdão do ofendido em relação à Esmeraldina, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Francicleide. Não, nós não temos a figura do perdão. Lembrando que o perdão é uma figura também típica de uma ação penal privada, mas o perdão é um ato bilateral. O que quer dizer esse ato bilateral? O ofendido oferece o seu perdão, mas o querelado ele deve aceitar. Se ele não aceita o perdão do ofendido, a ação penal aqui deve continuar em relação ao querelado. Aí pode perguntar, mas por que o querelado não iria aceitar esse perdão? Porque às vezes ele tem certeza de que ele não praticou aquela figura típica, ele tem provas a seu favor e ele quer uma sentença aqui absolutória. Então, às vezes, dependendo do caso, é mais favorável ao querelado ter uma sentença absolutória do que ele aceitar o perdão do querelante também. Lembrando que o perdão, a renúncia e a perempção são institutos aqui da ação penal privada. Então, nós temos agora como gabarito 65, letra C. Vamos para 66, vamos lá. Na cidade de Salvador, Mévio encontra um documento adulterado que originariamente fora expedido por um órgão municipal. Valendo-se de tal documento, comparece a uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na cidade de Feira de Santana, Bahia, e apresenta o documento falso ao gerente do estabelecimento. Desconfiando a veracidade da documentação, o gerente do estabelecimento bancário chama a polícia e Mévio é preso em flagrante, sendo denunciado pela prática dos crimes de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, perante uma das varas criminais da Justiça Estadual da cidade de Feira de Santana. Considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência do STJ, o advogado de Mévio deverá. Vamos lá, nós estamos diante aqui de uma situação que é sumulada pelo STJ, que é a súmula 564. Essa súmula 564, ela vai dizer qual é o órgão competente para julgar no caso de uso de documento falso. O órgão competente, qual a justiça competente para julgar esse crime? Eu vou analisar qual foi o órgão que o agente apresentou o documento falso e não aqui qual é o órgão que expediu o documento falso. Percebam que a questão está cheia de minúcias. Ele diz que o documento é expedido por um órgão municipal, mas ele apresenta este documento perante a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. Então, quem seria competente para julgar o uso de documento falso? A Justiça Estadual ou a Justiça Federal? Percebam que eu estou falando aqui do uso de documento falso, questão já sumulada no STJ. Então, se eu vou analisar o órgão que foi apresentado, eu estou falando da Caixa Econômica Federal. E se é a Caixa Econômica Federal, qual a justiça competente? Justiça Federal. E a Justiça Federal vai ser de Feira de Santana, porque é onde ele apresenta este documento falso. E Feira de Santana, nós temos uma subseção de Justiça Federal. Então, aqui eu tenho uma incompetência do juízo, porque ofereceu denúncia e foi recebida essa denúncia na Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual é incompetente para julgar o uso de documento falso, quando esse documento falso é perante um órgão federal. No caso aqui, a Justiça foi a Caixa Econômica Federal. Nós temos aqui consubstanciada esta questão na súmula 564 do STJ. Vamos para as assertivas. Então, advogado de Mévio deverá: A.
alegar incompetência, pois a Justiça Federal será competente. Verdadeiro até aí. Devendo ser considerada a cidade de Salvador para definir o critério territorial. Não, não é de Salvador. Vai ser da onde? Da onde foi apresentada. Foi na agência de Feira de Santana. B. Alegar incompetência, pois a Justiça Federal será competente, correto? Devendo ser considerada a cidade de Feira de Santana para definir o critério territorial. Então, a questão 66, eu tenho como assertiva correta a letra B. Letra C. Alegar a incompetência, pois, apesar da Justiça Estadual ser competente, deverá ser considerada a cidade de Salvador para definir o critério territorial. Vamos lá, a letra C está dizendo que eu vou alegar incompetência, pois apesar da Justiça Estadual ser competente, tem que ser Salvador. Não pode ser Justiça Estadual, tem que ser a Justiça Federal em razão da súmula 546 do STJ. Letra D, reconhecer a competência do juízo perante o qual foi apresentada a denúncia. Errada, é incompetente. Então, a questão 66, nós temos aqui a letra B, Justiça Federal de Feira de Santana. Então, voltando para a questão aqui 65, o gabarito da questão 65 ficou a letra aqui C, não é isso? Vamos voltar aqui para a questão 65, porque ele diz o seguinte, a gente está falando aqui, teve uma dúvida aqui dos participantes sobre o gabarito da questão 65. Nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando aqui de perempção e nós estamos falando aqui de perdão. A questão 65 está dizendo que Esmeraldina, insatisfeita com o relacionamento, junto com sua amiga, vai à casa do seu ex-namorado e quebra todos os porta-retratos. Depois, esse ex-namorado oferece queixa-crime só em relação à amiga da ex-namorada. Poderia que o juiz receber a denúncia só em relação a uma pessoa? Não. Então, qual seria a assertiva correta? A A vai dizer, renúncia em relação a Esmeraldina, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Francicleide. 65 vai ser a letra A correta, porque nós falamos o seguinte, a renúncia é o instituto da ação penal privada. Volta para mim aqui, por favor. A renúncia é de uma ação penal privada e quando eu ofereço a renúncia em razão a um dos querelados, eu me estendo, a renúncia deve ser estendida aos demais querelados. Se Tício oferece a queixa-crime apenas em relação à amiga da ex-namorada, o juiz não pode receber essa queixa-crime porque houve a renúncia em relação a um dos coautores. E tendo renúncia em relação a um dos coautores, a renúncia se estende aos demais coautores. Por que existe isso? Para que não haja renúncia, a vingança privada. Então, no caso da renúncia, é um ato unilateral. Repetindo o gabarito, 65, letra A. Em razão da renúncia que eu tenho de Esmeraldina, vai se estender a Francicleide. Então, A, renúncia em relação a Esmeraldina, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Francicleide. E a questão 65 é uma questão de competência. Nós temos aqui como correta a letra B. Tem que ser a Justiça Federal de Feira de Santana competente em razão da súmula 546 do STJ. Então, vamos lá no gabarito 66, letra B. Vamos lá agora para a próxima questão, questão 67. Vamos ver o que trata dessa questão. Tício, condenado definitivamente pela prática de crime de estupro. Então, percebam aqui essa informação, condenado definitivamente. Então, não tenho mais recurso. Após o cumprimento da pena, apresenta revisão criminal. Revisão criminal é uma ação autônoma, sem assistência de advogado, sob o argumento de que a decisão se baseou em documento comprovadamente falso. Sobre o pleito em questão, você, advogado, foi questionado de que o pedido de revisão. Então, esse pedido de revisão é cabível ou não é cabível? Letra A.
é cabível e eventual absolvição imporá o restabelecimento de todos os direitos perdidos em razão da condenação. Vamos lá. A revisão criminal é uma ação autônoma e ela pode ser proposta mediante o procurador, mediante um advogado, ou pelo próprio réu, ou pelo próprio condenado. Então, ele não é uma ação que necessariamente precisa da capacidade postulatória. Ele pode ser subscrito pelo próprio réu, pode ser pelo advogado ou pelo próprio réu. E uma das características da revisão criminal é que ela deve ser demandada após uma condenação definitiva. Essa condenação, ela pode ainda estar sendo, a execução dela ainda pode estar sendo realizada, como pode ser também após o cumprimento desta pena. Então, pode ser durante o cumprimento da pena ou após o cumprimento da pena. E uma das causas que leva à revisão criminal é quando a condenação foi baseada em documentos comprovadamente falsos. Se ele comprovou na revisão criminal que o que lastreou aquela condenação foi um documento falso, este documento falso vai ser uma das causas, no caso aqui vai ser a causa propulsora, para ele demandar de uma revisão criminal, que pode ser subscrito pelo próprio réu, necessariamente não precisa de uma capacidade postulatória. E quando eu tenho uma revisão criminal que vai me levar à absolvição, todos os direitos que foram perdidos daquele réu em razão de uma condenação, eles são restabelecidos. Que tipos de direitos? Vários direitos lá que a gente vai ter no artigo 91 e 92 do Código Penal. Por exemplo, de você demandar, de você praticar uma licitação, de você votar, então, ou perda ou suspensão da guarda de menores. Então, existem vários efeitos dessa condenação que foram colocados numa sentença condenatória. Se foi restabelecida aquela situação, esses direitos são retornados ao seu status quo ante. Então, eles são restabelecidos. Então, 67, letra A. Mas vamos achar o erro da B, C e D. Então, o pedido de revisão não é cabível, uma vez que não mais persiste o interesse diante do cumprimento integral da pena. Não. A revisão criminal, ela pode ser demandada durante o cumprimento da pena ou após o cumprimento da pena. Então, ela é cabível, sim. Letra C. Não é cabível, tendo em vista que a falsidade de prova testemunhal não é fundamento idôneo a justificá-la. Não. Uma das causas que leva a revisão criminal é uma prova falsa. E prova testemunhal, se for verificada a falsidade dessa prova testemunhal, é fundamento idôneo, sim, para que seja demandada a revisão criminal. E letra D, não é cabível, tendo em vista que Tício não estava representado por advogado legalmente habilitado. Está errada a letra D, porque a revisão criminal, ela pode ou não ser subscrita por advogado. Ela não é necessário de uma capacidade aqui postulatória. Então, vamos lá, o gabarito da questão 67 é 67, letra A. Então, a questão 67 falou de uma ação autônoma, ação da revisão criminal. Vamos para 68, vamos lá na questão. Após regular reconhecimento de falta grave, o juiz da Vara de Execuções Penais determinou a regressão de regime de cumprimento de pena, a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para a concessão do indulto. Da decisão do juiz caberá, letra A, recurso em sentido estrito, pois não cabe reinício da contagem do prazo para a concessão de indulto, apesar de ser admitida perda de parte dos dias remidos e regressão de regime. Vamos lá. A LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, ela vai regulamentar toda essa situação que ocorre durante o cumprimento da pena. E a prática de falta grave, ela tem consequências. Uma das consequências é a perda de até 1/3 dos dias remidos.
Mas existe uma característica da questão do indulto. A prática de falta grave não restabelece, não volta ao início da contagem do prazo para o indulto. Então, os dias remidos, eles vão continuar para fins de concessão do indulto. Percebam. Agora, para outros benefícios, ele pode ter a perda de até 1/3 dos dias remidos. E também a prática de falta grave pode ensejar a regressão de regime. Falando em regressão de regime, vocês sabem que a regressão de regime pode se dar per saltum. O que significa isso? Ele pode estar num regime, por exemplo, aberto, cometer uma falta grave e regredir para o fechado. Não precisa que ele regrida para o semiaberto para depois para o fechado, que o contrário não é permitido. A progressão de regime só pode ser por etapa. É proibida a progressão de regime per saltum. Eu não posso progredir do regime fechado diretamente para o regime aberto. Necessariamente ele tem que passar pelo regime semi-aberto, porque eu preciso aqui de uma progressão lenta e gradual para que haja uma reinserção gradual ao meio social. Então, vamos agora para a próxima assertiva. Então, caberá recurso em sentido estrito? Não. A Lei de Execuções Penais diz que o recurso cabível se chama agravo ou agravo em execução. Então, letra B. Cabe agravo, pois não cabe, em razão do reconhecimento de falta grave, regressão de regime em que pesem a admissão de perda de parte dos dias remidos e o reinício do prazo do indulto. Tá falso. Ele cabe uma regressão e não pode ter o reinício do prazo do indulto. Ele pode ter parte aqui dos dias remidos perdidos, até 1/3. Letra C. Agravo, pois não cabe reinício da contagem do prazo para concessão de indulto, correto? Apesar de ser admitida perda de parte dos dias remidos e regressão do regime. Então, tá correto, 68 é letra C. E letra D, recurso em sentido estrito já está errado de cara aqui, porque o recurso em sentido estrito não é o recurso previsto na Lei de Execuções Penais, tendo em vista que não se admite perda de parte dos dias remidos nem reinício da contagem estatal errado. Ele admite sim perda de prazo, de perda de parte dos dias remidos, mas não admite reinício da contagem do prazo para concessão de indulto. Letra D errado. Então, a assertiva correta da questão 68 é letra C. Cabe agravo, cabe regressão de regime, cabe perda de parte dos dias remidos, que é até 1/3, mas não pode haver o reinício para a contagem do indulto. Então, a prática de falta grave não enseja o reinício para a contagem do benefício do indulto. Então, questão 68, letra C. Vamos para a última questão de processo penal, questão 69. O CPP prevê uma série de institutos aplicáveis às ações penais de natureza privada. Sobre tais institutos é correto afirmar que a renúncia ao exercício do direito de queixa ocorre antes do oferecimento da inicial acusatória, mas deverá ser expressa, seja através de declaração do ofendido, seja por procurador com poderes especiais. Vamos lá. Vamos agora aqui por assertiva. A renúncia, ela é um instituto inerente à ação penal privada, é um instituto que é um ato unilateral, lá depende apenas do ofendido, apenas ele vai renunciar ao direito de queixa. E ela realmente ocorre aqui, como diz, antes do oferecimento da inicial acusatória. Essa inicial acusatória se chama queixa-crime, só que o erro da questão está, mas deverá ser expressa. A renúncia, ela pode ser expressa, como ela pode ser tácita. Uma conduta do querelado pode levar a uma renúncia à queixa-crime. Ela não precisa necessariamente vir por meio de um termo, o querelante renunciando o direito de queixa. Então, o erro da questão aqui está no fato de dizer que ela deverá ser expressa. Não, ela pode ser expressa ou tácita. Então, letra A, errado. Vamos para B.
O perdão do ofendido oferecido a um dos querelados poderá todos aproveitar, podendo, porém, ser recusado pelo beneficiário, ocasião em que não produzirá efeitos em relação a quem recusou. Letra B, correta, perfeita essa questão. A letra B fala do perdão do ofendido. Eu tenho aqui um instituto também inerente da ação penal privada. O perdão do ofendido aqui é um ato bilateral. Por que é um ato bilateral? Porque o ofendido oferece o perdão, mas o querelado, o agente que praticou o delito, né? Ele deve aceitar esse perdão. Se ele não aceita esse perdão, a ação penal transcorre contra aquele que não aceitou o perdão oferecido pelo querelado. E os demais que aceitaram não teriam ação penal contra os demais. Então, aqui a questão 69, letra B, impecável. Mas vamos achar o erro da C e da D. Vamos lá. A renúncia ao exercício do direito de queixa ocorrerá após o oferecimento da inicial acusatória, gerando extinção da punibilidade em relação a todos os querelados. A letra C está errada, porque ele diz que após o oferecimento, é antes do oferecimento. Se é a renúncia, eu renuncio a um direito. Se eu tenho um direito de oferecer a queixa-crime, eu não ofereço a queixa-crime. Então, é antes do oferecimento da queixa-crime. Mas, realmente, a renúncia aqui é uma causa extintiva aqui de punibilidade, sim, lá do artigo 107 do Código Penal. Mas a letra C está errada, porque está dizendo que ela vai ser após o oferecimento da inicial acusatória. E vamos para a última assertiva D. A decadência ocorrerá se o ofendido não oferecer queixa-crime no prazo de 6 meses a contar da data dos fatos, sendo irrelevante a data da descoberta da autoria. A letra D está errada, tem uma pegadinha, porque realmente o prazo é de 6 meses. Mas não é contado os 6 meses a partir da data do fato, e sim a partir da data do conhecimento da autoria. Existem crimes que a gente sabe quando aconteceu o fato, mas a gente não conhece o autor. Então, por ser uma ação penal privada, aqui o querelante ia ficar prejudicado para oferecer a queixa-crime se os 6 meses começassem a transcorrer a partir da data do fato. Então, os 6 meses começam a transcorrer, começam a contar a partir do conhecimento da autoria. Claro que existem crimes que coincidem a data do fato do conhecimento da autoria. Então, a questão 69, correta lá no gabarito, vai ser, vamos botar lá o gabarito, vai ser a letra aqui B. O perdão do ofendido oferecido a um dos querelados poderá todos aproveitar, podendo, porém, ser recusado pelo beneficiário, ocasião em que produzirá efeitos em relação a quem recusou. Então, gabarito do 69, vamos lá na tela, colocar a letra B. Então, muito obrigada por a gente estar aqui. E nós vamos nos ver nos outros simulados. Qualquer dúvida, deixe seus e-mails, que eu estou à disposição de todos vocês. Até a próxima!